Remonster está sendo completamente censurado, irmão. À medida que os capítulos estão passando, eles estão minimizando o tamanho do problema. E olha que já é um anime bem pesado, tá? Diga-se de passagem. A gente teve nos 2 primeiros episódios partes cortadas extremas. Estou falando da questão das humanas lá, as primeiras que apareceram, que foram mortas porque elas simplesmente não aguentavam mais existir. Elas existiam só para literalmente o prazer dos goblins e procriar com eles, né? Tinham mulheres grávidas lá no meio, inclusive, como a gente viu pelo fato de elas estarem grávidas, provavelmente nasciam crianças goblins dali, e uma dessas crianças foi o Goburo, nosso protagonista. Uma daquelas mulheres era a mãe dele. Também tinha uma grande tortura que aconteceu no 2º episódio, quando o Goburo proibiu dos outros goblins de tocar nas humanas, mas teve alguns que desrespeitaram isso aí, e ele torturou os caras. Porém, foi uma tortura muito pior do que foi mostrado só no anime. E hoje a gente vai conferir todos os detalhes desses 2 cortes aí, direitinho, tá? Então pega a tua pipoquinha, pega aquele suquinho ou uma água e vem comigo, vamos lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E galera, os goblins, naturalmente eles podem se reproduzir com os membros da mesma raça dele, tá? Antes que a gente fale que eles só usam as mulheres pra fazer isso, não, eles podem, né, procriar entre eles mesmo. Só que a taxa de concepção dessa parada parece ser relativamente menor do que o necessário para um ambiente perigoso. Então, para superar isso aí, por conta da dificuldade, eles sequestram as mulheres de outras raças e violam essas mulheres até engravidar. Olha, o próprio Goburo, quando ele foi lá para as partes mais internas da caverna de forma secreta, né, ele foi lá para o depósito de lixo, onde ele estava procurando alguma arma e tal, diferente, ou algo que pudesse ajudar ele a criar uma arma, e ele achou lá uma espada enferrujada que caiu mais no fundo da sala. E mesmo que ele não pudesse tirar essa espada de lá com ele, por conta da posição atual dele na comunidade, quando ele foi examinar a espada, ele se deparou com uma sala cheia de mulheres humanas dentro. E cara, elas tinham alguma certa beleza, mas também estavam quase nuas e num estado totalmente lamentável. Todas estavam usando uns trapos de roupa até um pouco melhor do que um goblin médio. Mas além disso tinha uma criança bonitinha lá, num estado ainda mais grave do que as outras mulheres. Pelo fato de que eles não limpavam os certos líquidos turvos que cobriam essas mulheres, no corpo delas, os olhos e tal. Eles já sabiam como é que as coisas eram, o que estava acontecendo ali. Inclusive o olhar dessas mulheres era exatamente o que as pessoas chamavam de olho de peixe morto. Elas provavelmente caíram num desespero absurdo, pararam de se mover, ó, há muito tempo. Foi fácil adivinhar que elas tinham sido sequestradas para ser violadas. E mesmo que o Goburo quisesse fazer alguma coisa por essas mulheres, ele sabia que era impossível com a força atual dele. Então o melhor que ele poderia fazer até o momento era rezar. Então ele foi lá, apertou as mãos e começou a recitar a Namu, que era o deus lá dele. E aí depois ele parou a pensar, talvez uma dessas mulheres fosse a mãe dele. Como a gente falou, a gente viu elas grávidas lá, elas dão as luzes a mini-goblins. Só que isso era muito deprimente de se pensar. Então ele falou que ia deixar isso tudo em paz, pelo menos por enquanto. Mas as coisas vão vir de volta mais pra frente. Enquanto ele estava balançando a cabeça dele, dizendo no momento lá, eu vejo aquele velho, o Gobuji, acho que é Gobuji o nome dele, veio por algum motivo conversar com ele e tal, e aí ele viu que a tanga do Gobuji começou a mudar de forma, subir, a pipa do velhinho tá subindo ainda. Aparentemente a longa vida que ele teve não enfraqueceu o seu desejo de gerar os progênios ali, não. Talvez ele tenha sentido a morte dele se aproximando, sei lá. Depois de suprimir então as náuseas, porque é nojento ver isso, o próprio Goburo, ele tentou pensar nessa conversa o mais rápido possível, né? Ele se afastou no olhar, saiu, tirou o olhar da virilha do cara, né? Porque vai ficar olhando pra virilha dele. Então depois da conversa que eles tiveram, que isso terminou, o rosto do Gobuji se transformou numa expressão cheia de luxúria. E ele foi para as partes mais internas da caverna, justamente para quê? Tanto que pouco tempo depois deu para se ouvir alguns gritos fracos, isso também não foi mostrado dentro do anime. Daí o próprio Goburo juntou as mãos e orou de novo para Namu, pelo bem das mulheres humanas capturadas pela segunda vez. Olha, eu vou dizer de novo, mas fazer algo a mais do que isso de orar nesse momento era impossível para ele. Só que um dia ele queria conceder a paz para essas mulheres. Sobre essas condições então, só para continuar a viver esse inferno que elas estavam vivendo, era horrível. Então assim, ele queria libertar elas. Até ele tinha pelo menos uma certa simpatia pelas mulheres ali, mas tudo bem, ele foi reencarnado de um outro mundo no qual as coisas eram muito diferentes. Agora ele é um goblin, né? Apesar dele não viver como um. Naquela noite, ele entrou nas partes mais internas da caverna de novo, aonde as mulheres humanas foram mantidas em cativeiro, e desde que ele se transformou num hobgoblin, ele se tornou mais próximo em aparência de um humano, então ele pensou que ele teria uma conversa com essas mulheres lá, poderia ser algo possível, algo mais tranquilo.
mas como o resultado dele chegar lá, né, o mais doido possível, ele não conseguiu, né? Ele tentou, mas a conversa era muito difícil de ser estabelecida com essas mulheres, elas estavam completamente quebradas, os olhos dela totalmente mortos, sem esperança, sem nada, parecia que nem tinha alma mais. Ela estava babando incontrolavelmente e tinha até um leve cheiro de morte ao redor dessas mulheres ali. Em comparação como elas eram, né, como ele tinha visto da última vez que ele viu, as mulheres estavam muito piores dessa vez, porque elas não paravam de ser violentadas. Bem, não podia ser evitado. Além disso, nesse curto período de tempo, a mais nova das meninas acabou engravidando. E mesmo que ela tenha sido um resultado inevitável, no entanto, ela parecia muito, muito lamentável. E ele não podia deixar de pensar nas garotas tão fofas assim que seriam violadas, teriam se casado, teriam tido uma boa família, se tornariam felizes em circunstâncias normais, mas elas acabaram aqui, só para serem repetidamente violadas pelos goblins. Ele não queria que isso continuasse, então ele perguntou para essas mulheres: vocês querem morrer? Você tá afim de morrer? Se fosse o ele de antes, ele teria só apertado as mãos juntas dele e oferecido uma oração e depois saído. Só que agora, cara, um rank maior, ele consegue ter mais voz, né? Um Hobgoblin, que ele evoluiu para um Hobgoblin depois que ele viu elas pela primeira vez. Ele perguntou, do jeito que ele estava agora, ele seria capaz de matar ou ajudar essas garotas se elas pedissem para ele. Já que mesmo que alguém descobrisse que ele matou, ele poderia garantir a própria segurança lutando contra essa pessoa. A pergunta dele ficou sem resposta, só que teve um certo movimento. Os lábios ali pequenos e fracos da mais nova começaram a tremer. É como se ela estivesse lembrando de como chorar, sacou? Estivesse tentando chorar, então as lágrimas começaram a cair no olho dela, entendeu? Tendo entendido as intenções das mulheres, ele tirou uma pequena garrafinha, então, cheia de um líquido, que era algo que ele obteve depois de caçar os kobolds lá e aquelas cobras, né? Ele deixou da bolsa dele lá, que era um pouquinho de veneno. Depois que ele entregou esse veneno às mulheres, ele voltou pra cama. E aí, ele não olhou mais pra trás. Depois disso, galera, ele acordou cedo e foi para o interior da caverna. As mulheres capturadas estavam todas mortas. Elas estavam deitadas no chão, sem se mover, como se estivessem dormindo. Pelo que parecia que elas beberam o veneno e morreram enquanto dormiam. Agora, de onde elas pegaram esse veneno? Sei lá, virou um mistério, sacou? Verdadeiramente um mistério. Depois que o Goburo, então, recuperou a pequena garrafa vazia dele, ele pegou e escondeu, né, perto dessas garotas como evidência, sendo a única que descobriu isso tudo, foi relatar direto para o Gobugi. E o Gobugi correu de forma rápida, né? Depois ele até desmaiou na frente dos pseudos lá, né? E os goblins, fixos olhando para ele, derramavam o ventre das belas meninas, chorando porque elas morreram e tudo mais, lamentando a morte. Só que olha só, o Goburo, ele não podia se importar menos com o que esses goblins estavam pensando. Para os cadáveres das meninas ali, ele assumiu a responsabilidade à disposição desses cadáveres. Pô, tinha que ter alguma coisa também, né? Como era uma pequena deixa ali os animais selvagens se alimentarem dessas mulheres, ele decidiu cremar o corpo delas, como pagamento pelo trabalho de parto dele, porque ele nasceu a partir de uma dessas mulheres. Então ele pegou, tirou delas o coração, o estômago, o seio e o útero. Foi tudo que ele tirou. Com a capacidade dele de pirocinese, ele conseguiu ali, né, queimar elas. Foi o suficiente coletar um monte de grama oleosa para poder fazer elas queimar bem com galhos para manter esse fogo também. Depois de usar a pirocinese dele, ele acender esse fogo, ele orou pelas almas das meninas enquanto olhava para um pilar de chamas gigantesco lá. E entre as garotas parecia ter aquelas com habilidades de aventureiros também. Muitas delas, na verdade, tinham essas habilidades. Esse grupo de viajantes poderia ter sido inesperadamente forte se elas conseguissem ter evoluído. E eles provavelmente pareciam fracos apenas porque já tinham sido capturados, né? Então não tinha muito o que fazer a partir desse momento. Em um determinado momento, os goblins aventureiros, né, os hobgoblins mais fortes, voltaram com outras mulheres depois do que essas aí foram mortas. Só que o Goburo, cara, como ele já estava muito mais forte, o que ele fez? Ele falou pra ninguém tocar nessas mulheres agora. Nenhum goblin ia se apossar dessas mulheres, entendeu? Mas o problema veio mais pra frente. A forte chuva que estava caindo então continuou mais pra frente, onde eles passaram o dia dentro da caverna, e o dia foi como de costume. Depois do treinamento matinal, as coisas terminaram, ele equipou a armadura do Lobo Negro, né, que tinha feito com a alabarda dele, e ainda não tentou usar ela num combate real, então ele queria testar, antes de enfrentar o Gobukit ali, que estava totalmente equipado também, uma batalha prática, um tanto séria dos dois, que seria uma prática para os dois. Então no meio da noite aconteceu. Depois desse treinamento todo na qual eles se enfrentaram, 8 corpos estavam se movendo na direção do lugar onde as 5 mulheres humanas estavam dormindo. E a capacidade de presença sensorial do Goburo capturou esses movimentos.
Quando ele olhou, né, que acordou ele viu várias pessoas lá. Alguns goblins já estavam trocando algumas palavras entre si e tal, enquanto iam pro quarto das meninas, discutindo de uma forma entusiasmada o que eles estavam prestes a fazer em voz baixa, tá ligado? Só que no momento em que ele viu isso, ele agarrou a alabarda e perseguiu esses caras. Ele se certificou de fazer isso furtivamente para ele obter provas firmes de que os garotos pretendiam agredir ali e dormir junto com essas mulheres. A prova conclusiva de que não tinha nem como eles refutarem isso, tá ligado? Era extremamente importante pro Goburou. Seria irritante se eles falassem alguma coisa como você entendeu mal e tal, e falassem meio que acusando ele mais tarde de outras coisas. Mas quando ele se certificou, ele balançou a alabarda dele, arrancando as costas do cara mais próximo ali, decapitando ele. A cabeça dele saiu voando, tá ligado? Caiu no chão e tal, perto dos pés dele, aonde ele esmagou a cabeça do cara com o pé. Pra tu ver como é que o negócio começou a ficar sério. Depois de esmagar essa cabeça, as botas dele sujas naquele momento, ele não se importava com nada. Ele se certificou de cauterizar a garganta cortada do Goblin justamente enquanto ele estava decapitado ali, porque limpar o sangue depois seria mais irritante ainda. O cheiro de carne queimada começou a despertar os instintos de combate dele. Então ele começou a dizer que ele estava sorrindo enquanto fazia isso tudo. O súbito assassinato a sangue frio desse cara instantaneamente fez com que a atmosfera toda congelasse. Todo mundo tava olhando pro Goburou com certas expressões, mano, desesperadas, aterrorizadas. Mas isso, ignorando todas as suas reações, ele pegou, amarrou o resto dos goblins, usando os tópicos dele, né, aqueles fios que ele tem, olhando para os outros goblins capturados. Eles eram o ex-líder do Hobgoblin e os seus assessores mais próximos ali. Então ele entendeu que o ex-líder do Hobgoblin, que tava tentando atacar a garota de cabelo vermelho, que eles tinham acabado de trazer, né, eles voltaram com essas garotas ali quando eles chegaram, trouxeram uma leva nova de garotas, tava rolando na frente dos olhos dele com uma virilha muito saliente, tá ligado? Um negócio grande. E foi ele quem instigou esse negócio todo. Então, beleza. O Goburou, ele falou, pô, vou ouvir a história desse cara antes de matar ele. Só que ele só disse que ele não poderia suprimir os seus desejos por essas mulheres. Quando ele perguntou a ele por que ele não deixou sair numa mulher da sua própria espécie, ele respondeu que depois dele conhecer o corpo de uma mulher humana, o corpo de uma mulher Goblin não poderia mais satisfazer ele. E, cara, o prazer que ele sentiu tava em uma liga própria, sacou? Só que, olha só, o próprio Goburou, ele não se importa com esse tipo de coisa. Ele foi lá, deu um tapa na cara do maluco e depois ignorou esse cara, porque as garotas que foram agredidas tiveram algumas partes da roupa rasgada e tudo mais, e já tinham ouvido o que queriam ouvir. Então ele foi lá, entregou algumas vestimentas lá para as garotas, né, para elas cobrirem o corpo, porque deixar elas sem roupas ou com as roupas rasgadas poderia tornar elas uma tentação para os outros goblins, inclusive. E quando ele terminou de distribuir essas roupas, a garota de cabelo vermelho abraçou ele, chorava. Então ele foi lá, esfregou ela de volta, tal, ficou de boa e repetiu o nome dela na tentativa de acalmar ela. Só que ela começou a chorar ainda mais, então ele continuou a chamar ela pacientemente. E aí o Gobukit, a Gobumi e o Gobue vieram para aquele lugar, e aí foi quando ele deu a eles as instruções para carregar os outros goblins e ele amarrou, né, para lá pro lado de fora, junto com os fios para a sala de treinamento, né, perto da entrada, e também chamar todas as pessoas, acorda todo mundo que tá dormindo que eu quero que eles vejam. Depois ele deu as instruções ali, que ele continuou tentando confirmar com a garotinha ruiva, que se acalmou depois de algum tempo, mas ela não deixou as roupas de volta pro Goburou. Só que ela não parava de segurar o Goburou, independentemente das intenções todas do Goburou de deixar ela de boa e tal, ela não parava. Ela ainda estava tremendo, estava nervosa, tanto que depois ela foi dormir junto com ele, ela foi buscar dormir com ele, mas aí foi que ele pensou que seria razoável, né, ficar mais tranquilo. Mesmo que ele pensasse que seria melhor para a saúde mental dela, se ela não visse o que ele vai fazer agora, isso não poderia ser evitado. Então ele acabou levando essa mulher junto com ele. As outras 4 garotas, mesmo que ainda estivessem tremendo, seja porque odiavam ser separadas da outra garota ali, dessa garota de cabelo vermelho, né, ou do próprio cara que resgatou elas pelo prometido, ou sei lá, por algum outro motivo, elas não seguiram, ficaram de boa. Tendo se certificado de que ninguém ainda estava dormindo, que ele olhou todo mundo lá, eles se reuniram na sala de treinamento do lado da entrada, ele apontou para os caras que estavam amarrados agora para os Goblins com a ponta da alabarda para poder explicar o que esses caras fizeram, dando isso como razão suficiente pela qual ele ia punir os caras. E olha, para garantir que os outros entendessem, ele começou a tortura, porque se ele fizesse isso, ninguém mais ia fazer. Para começar, ele cortou os dedos, pouco a pouco, cada dedo dos caras, com a faca Bowie que ele tinha. Ele cauterizou as feridas dos dedos, porque evitar sangrar, né? A morte, se eles sangrassem, eles poderiam morrer de hemorragia. Então ele usou o feitiço de cura para recuperar a vitalidade dos caras. Fez tudo isso para evitar que os caras morressem de forma fácil, tá ligado? Para ser uma tortura mesmo.
os gritos deles eram absurdos. Então ele já saiu enfiando uma mordaça na boca de todo mundo de fio para que eles não gritassem. Isso também foi para impedir eles de morder a própria língua, porque se eles mordessem a própria língua, poderia sair sangue e acabar morrendo por conta disso. Para começar, eles não iam morrer de nenhuma forma rápida, mesmo que mordessem a língua. E ainda assim, mesmo assim, o Gaburou ele conseguiria curar os caras antes que eles morressem, mesmo se eles mordessem a língua. Sim, naquela hora ele estava mostrando que ele era o cara. Física e mentalmente, todo mundo estava olhando aquilo ali e se afastando. Só que fazer isso provou que as meninas, né, essas meninas que estavam lá, a promessa de que ele fez não era vazia, de que ninguém poderia tocar nessas garotas, e serviu para dar um aviso a todos os Goblins sobre o que aconteceria com eles se eles se opusessem ao próprio Goburou no futuro. Seria algo muito ruim, né? Em primeiro lugar, ele não precisava daqueles que estavam seguindo as ordens do líder anterior em vez dele. Agora ele é que era o líder dessa parada. E deixar para trás coisas assim certamente causariam problemas mais tarde. Então, pelo bem do futuro, ele fez isso para meio que acabar com possíveis problemas ali, ó. Mal pela raiz, sacou? Porque se tu não corta o mal pela raiz é ruim. Seria ridículo se no final ele fosse esfaqueado pelas costas e morresse porque ele simplesmente não fez algo assim. Beleza, os 6... que foram todos tratados ali usando métodos únicos e absurdos, doloridos, no final ficou só um. Os 6 morreram, tem um só. O último restante era o ex-líder Hobgoblin, que implorou pela vida com os olhos, mas mesmo depois de tão amorosamente transformar ele num saco de areia, sacou? Esse tolo não entendeu uma parada tão simples, que o Goburou não conseguiria ver nenhum valor na existência desse cara. Para ele não existia. Dentro do grupo, ele ocupou uma posição que correspondia à sua força, mas como o Goburou pensou, ele não poderia evitar que os tolos sempre permaneçam tolos. Então, ele foi lá e não entendeu que esses caras não podiam cumprir o número mínimo de regras que ele conseguiu estabelecer, e simples o suficiente para que até idiotas mais burros de todo pudessem entender. O fato de que as coisas acabaram assim era por conta das intenções desse cara em específico. Ele escolheu o que ele plantou, agora ele tá colhendo. Ainda assim, mesmo o Goburou não mataria outros só porque não gostava deles, a menos que ele tivesse uma boa razão para matar essas pessoas, entendeu? Como esse cara e os seus 6 seguidores aí tinha uma razão para isso, ele foi para cima. Em primeiro lugar, os casos em que estava tudo bem se tivesse 2 poderes dentro de uma organização são extremamente raros. Ali era só ele. Por causa disso, sem hesitação, de novo, ele foi lá, queimou o braço desse cara e depois curava. Queimava e curava, queimava, atormentava ele com água, inclusive, né, apesar de tortura de água, afogando ele, tirando ele, curando ele e afogando ele de novo. Ele prendia debaixo de uma pedra muito pesada, chicoteava esse cara a todo custo, irmão. O cara sofreu mais do que tudo. Só que mantinha ele ali, ó, entre o fio, né, a vida e a morte, enquanto ele torturava continuamente durante a noite toda. Aí, o momento em que o ex-líder do Hobgoblin finalmente morreu foi de manhã, quando apareceu pra gente, no mesmo momento em que a luz do sol começou a aparecer pela entrada da caverna. Pô, o próprio Goburou, ele ficou um pouco entusiasmado demais, ele acha até que ele exagerou nisso daí, tá ligado? Mas como a vitalidade dele era maior do que a de um Goblin, ele simplesmente não morria facilmente. Então, no entanto, ele continuou a curar esse cara também, o que contribuiu, lógico, para sua tortura prolongada. Quando voltou aos sentidos dele, ele olhou pro entorno dele, em volta do que estava lá, para poder descobrir que todo mundo estava apavorado com o que ele tinha feito. Enquanto ele sorria de forma agradável, tipo assim, entenderam o que eu fiz? Deixei claro o suficiente para vocês? Ele perguntou isso para todo mundo. E todo mundo se acenou, tipo assim, entendi, tá ligado? A gente não vai fazer isso não. Se sentindo satisfeito com essa parada, com essa resposta, então ele dissolveu toda a reunião e ordenou que todos voltassem a dormir até meio-dia, porque eles deveriam estar todos cansados de ter ficado a noite toda acordado, considerando o esforço físico, né, deles ficarem lá por um período muito prolongado, vendo a tortura acontecer. Bom, excluindo que eles já tinham desmaiado, seria bom se todos conseguissem dormir, considerando que eles foram forçados a assistir essa sessão de tortura aí. Beleza, então ele ordenou que todos dormissem e falou que o treinamento de hoje estava completamente cancelado. A partir daí também ele começou a criar um vínculo com as outras meninas, né, as meninas que foram sequestradas recentemente, e eu acredito que possam até se tornar pessoas fortes e participarem do grupo dele mais pra frente, caso ele venha fazer alguma aventura. Então, família, já chega, comenta aqui pra mim agora o que você achou dessa história. Imaginava que seria tão pesado quanto foi assim, na novel, né, no geral, quanto eu contei aqui pra vocês, porque a novel é 1000 vezes mais pesada do que o anime, mano. E vai ter muita coisa pra gente comentar também, tá? Por isso que eu sempre falo, é bom você se inscrever no canal e ativar o sininho pra você continuar acompanhando o The Monster. Mais pra frente eu vou trazer mais vídeos se vocês curtirem. Então é muito importante o like também pra eu saber que vocês estão gostando. Comenta, faz tudo aí, tá? Tamo junto, família. Obrigado por mais um videozão. Beijo no coração de vocês e eu vejo vocês na próxima. Até mais. Valeu!